O mundo do comércio internacional é um jogo de xadrez, onde cada movimento pode desencadear reações imprevisíveis. E nos últimos anos, um dos jogadores mais imprevisíveis desse tabuleiro foi Donald Trump. No dia em que anunciou novas tarifas sobre importações de aço e alumínio, os mercados ficaram em alerta máximo. Com um tom desafiador, Trump justificou a medida como uma forma de proteger a indústria americana, afirmando que outros países estavam tirando vantagem dos Estados Unidos há anos. Mas essa decisão não veio sem consequências. Canadá, México e China, três dos maiores parceiros comerciais dos americanos, não demoraram a reagir. O que parecia ser apenas mais uma política econômica, rapidamente se transformou em um jogo perigoso de retaliações e alianças inesperadas. Mas o que realmente está por trás dessa decisão? E como essas nações responderam ao desafio imposto por Trump? Antes de entendermos as reações de cada país, precisamos mergulhar no coração da questão: as tarifas que deram início a essa disputa. A decisão de Donald Trump não veio do nada. Durante sua campanha, ele prometeu colocar a América em primeiro lugar e proteger as indústrias nacionais da concorrência estrangeira. Mas ninguém esperava que isso se traduzisse em tarifas tão agressivas. Em um decreto oficial, Trump impôs uma taxa de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre o alumínio. Segundo ele, a medida era essencial para revitalizar a indústria siderúrgica americana, que há anos sofria com a importação de produtos mais baratos vindos do Canadá, do México e da China. A reação foi imediata. Especialistas alertaram que essas tarifas poderiam desencadear uma guerra comercial, elevando os preços para consumidores e empresas americanas. Mas Trump parecia determinado a seguir adiante. Diante das câmeras, ele assinou os decretos com sua caneta dourada e declarou: "Se você não tem aço, você não tem um país." Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas o impacto econômico. O tom desafiador de Trump indicava que ele estava disposto a entrar em um confronto direto com seus aliados comerciais. E foi exatamente o que aconteceu. A primeira resposta veio do vizinho mais próximo, o Canadá. Para muitos, o Canadá seria o último país a se envolver em um embate comercial com os Estados Unidos. Afinal, os dois países compartilham uma das relações econômicas mais próximas do mundo. Mas a decisão de Trump foi recebida como um golpe inesperado. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, não escondeu sua frustração. Em uma coletiva de imprensa, ele chamou a medida de inaceitável e lembrou que o Canadá sempre foi um parceiro leal dos Estados Unidos. Seu tom era calmo, mas a mensagem era clara. O Canadá não ficaria de braços cruzados. Em poucos dias, o governo canadense anunciou uma retaliação direta. Tarifas equivalentes seriam aplicadas a produtos americanos, atingindo setores estratégicos como alumínio, aço e até mesmo bens de consumo, como ketchup e uísque. Veja o que ele disse durante a coletiva de imprensa. Como parte de nossa resposta, estamos considerando, junto com as províncias e territórios, várias medidas não tarifárias, incluindo algumas relacionadas a minerais essenciais, compras de energia e outras parcerias. Como já disse antes, se o presidente Trump deseja inaugurar uma nova era de prosperidade para os Estados Unidos, o melhor caminho é fazer parceria com o Canadá, não nos punir. Além disso, Trudeau iniciou uma ofensiva diplomática, buscando apoio da União Europeia e de outros países afetados. A mensagem do Canadá era simples: se os Estados Unidos estavam dispostos a desafiar seus aliados, eles enfrentariam consequências. Enquanto as tensões entre os dois países cresciam, no sul, o México preparava sua própria resposta. E ao contrário do Canadá, a reação mexicana carregava um tom ainda mais forte. Se a reação do Canadá foi de frustração e diplomacia, a do México veio carregada de indignação. A relação entre os dois países já vinha estremecida por causa das tensões sobre imigração e do muro na fronteira. E agora, as tarifas de Trump pareciam ser mais um golpe na parceria histórica entre as nações. O governo mexicano respondeu com firmeza,
anunciando uma série de tarifas sobre produtos americanos. Mas, diferentemente do Canadá, o México mirou setores estratégicos que afetariam diretamente os produtores dos Estados Unidos. Carnes, queijos e até uísques foram alvos das novas taxas. A intenção era clara: pressionar os empresários americanos a reagirem contra a decisão de Trump. Além disso, o México intensificou suas negociações comerciais com outros países, buscando alternativas para reduzir sua dependência dos Estados Unidos. O governo começou a estreitar laços com parceiros europeus e asiáticos, sinalizando que estava pronto para diversificar sua economia caso a relação com os Estados Unidos se tornasse insustentável. Mas, enquanto o Canadá e o México buscavam formas de contra-atacar, um outro gigante global analisava a situação com atenção. A China, a maior potência comercial do mundo, estava prestes a mostrar que também tinha cartas na manga. Se o Canadá e o México responderam rapidamente, a China adotou uma abordagem diferente. Pequim não se precipitou. Observou os movimentos de Trump com atenção, estudou os impactos e, quando respondeu, o fez com precisão cirúrgica. A China já vinha travando uma batalha comercial silenciosa com os Estados Unidos há algum tempo. Mas as tarifas impostas por Trump foram vistas como um ataque direto. O governo chinês não hesitou e aplicou suas próprias tarifas sobre produtos americanos estratégicos, atingindo principalmente setores agrícolas e tecnológicos. Produtos como soja, carne suína e automóveis passaram a enfrentar barreiras mais rígidas para entrar no mercado chinês. Isso afetou diretamente os produtores americanos, especialmente nos estados do interior, onde Trump tinha uma forte base de eleitores. Pequim sabia onde pressionar. Além das tarifas, a China intensificou sua estratégia de buscar novos fornecedores e parceiros comerciais. A iniciativa Belt and Road, nova rota da seda, que já estava em andamento, ganhou ainda mais força. Pequim enviou um recado claro: não dependeria dos Estados Unidos para crescer. Enquanto as tensões aumentavam, o mundo começava a perceber que essa disputa não era apenas econômica. O tabuleiro geopolítico estava em plena transformação, e as consequências dessas decisões ainda estavam por vir. Mas o que tudo isso significava para o futuro do comércio global? O que começou como uma medida para proteger a indústria americana, rapidamente se transformou em um jogo perigoso de retaliações e alianças inesperadas. Canadá, México e China mostraram que não estavam dispostos a aceitar passivamente as decisões de Trump, e cada um traçou sua própria estratégia para lidar com o impacto das tarifas. Mas essa disputa comercial não se limita a números e impostos. Ela revela uma mudança na dinâmica global, onde o equilíbrio de poder está sempre em movimento. Enquanto os Estados Unidos tentam reafirmar sua supremacia econômica, outras nações buscam alternativas para fortalecer suas economias e reduzir sua dependência do mercado americano. O desfecho dessa história ainda está sendo escrito. Tarifas podem ser derrubadas, novas alianças podem surgir e o jogo pode virar a qualquer momento. O que sabemos é que quando gigantes entram em conflito, o impacto é sentido em todos os cantos do mundo. E você, o que acha? Essas tarifas foram um movimento estratégico ou um erro que pode custar caro? Deixe seu comentário e participe dessa discussão. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo.